estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. O assunto de hoje do nosso programa, talvez você tenha vivido ou conhece alguém. Uma dor abdominal na barriga, forte, que te leva para a emergência e para a cirurgia de apendicite. É isso, o assunto de hoje é apendicite. A gente vai saber o que é, as recomendações para identificar, diferenciar de outras doenças. E para isso, eu recebo em nosso programa, que aceitou o nosso convite, o Dr. Henrique Gandolfi, que é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital de Base e que vai explicar e conversar com a gente sobre apendicite. Doutor, obrigada por sua participação. Jaqueline, obrigado pelo convite. Aos telespectadores, eu queria trazer meus cumprimentos e falar da relevância desse tema e do programa em si. É um serviço prestado à população, é o que faz jus à ocorrência desse programa. Então, te parabenizar por capitanear esse programa e agradecer mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, doutor. Doutor, a apendicite, ela é uma ocorrência comum nas emergências dos hospitais. Por quê? Sim, na verdade ela é a patologia cirúrgica emergencial mais comum em qualquer emergência no mundo, né? Não só na nossa cidade, mas isso é transposto para qualquer emergência hospitalar, a patologia cirúrgica mais ocorrente nas emergências. Os dados brasileiros são dados pouco computados, mas para a gente ter uma noção da amplitude que a apendicite toma no mundo, na América do Norte, nos Estados Unidos, 300 mil cirurgias de apendicectomia são realizadas ao ano. Então, isso traz uma relevância muito grande. É a mais comum patologia cirúrgica numa emergência. E o que é a apendicite? Então, o apêndice, como o próprio nome diz, é algo anexo a um outro órgão. Ele é um órgão per si, ele tem uma irrigação própria, né? Ele é irrigado por uma artéria chamada artéria apendicular. Ele está no intestino grosso. Então, logo que termina o intestino fino, o intestino delgado, chama íleo essa parte que termina o intestino delgado, ele se insere no intestino grosso, no cólon, o nome técnico é esse, e nessa região que ele se insere é chamado ceco. Por isso até o apêndice é chamado apêndice cecal. Então ele é como uma tripinha, como uma pequena alça em fundo cego, ligado no ceco, nessa parte do cólon do intestino fino. Então ele não tem luz na região distal, ele tem luz só em contato com o cólon. Se essa luz em contato com o cólon é obstruída por alguma coisa, o que pode ser isso? Algum resíduo alimentar, fecalito, pedaço de fezes que obstrui, ou na região onde ele é irrigado, tem um meso, uma estrutura de irrigação que tem gânglios linfáticos, tem irrigação, tem drenagem venosa e tem também drenagem linfática. Esse gânglio linfático pode infartar, pode inflamar e obstruir esse ósteo apendicular, esse buraquinho do apêndice drenando para o cólon. Ocorrendo essa obstrução, dá início então ao processo fisiopatogênico da apendicite aguda. Seria uma bolsinha no final do intestino, doutor? Assim, eles falam uma luvinha, né, um dedo de luva, Isso, uma bolsinha. Essa figura talvez represente bem. Então, você pegar um dedo de luva, o dedo de luva na ponta da luva ele é fechado. Ele é aberto, né, onde entra o dedo. Essa abertura que dá para o cólon, para o intestino, esse é chamado ósteo apendicular. Se esse ósteo, se esse buraquinho, se essa abertura, de alguma maneira ela é ocluída ou pelo fecalito ou pelo gânglio linfático infartado, você tem um processo inflamatório nesse dedo de luva, nesse apêndice. Doutor, é um órgão, é um pequeno órgão? É um pequeno órgão, sim, é um pequeno órgão. Ele tem uma característica de produção de algumas células de defesa, células linfáticas. Ele não é um órgão vital, não é um órgão essencial. E mesmo para a questão de imunidade, a retirada dele não compromete de maneira significante, ou na verdade não tem comprometimento real, prático, na vida futura. Então, a opção cirúrgica, talvez nós falaremos disso um pouquinho mais, na retirada do apêndice, não implica nesse pensamento de algo maléfico ao organismo pela falta do órgão, né? O contrário é verdadeiro. A não retirada traz consequências que eu acredito que nós vamos ter que abordar aqui durante o programa. Sim. Essa inflamação ocorre em que faixa etária? Essa pergunta é super relevante, sabe? Então, inclusive você que está nos assistindo, entender que quem é mais exposto a isso. E o mais exposto é o adolescente e o adulto jovem. Em média, a idade assim, de maior incidência da apendicite aguda é 20 anos. Então, o jovem é o mais exposto, no final da adolescência e começo da idade adulta jovem.
Ela acontece em todas as faixas etárias. Ela é, em relação ao sexo, mais incidente no homem, 2 vezes mais que a mulher. Mas em relação à faixa etária é isso, é adulto jovem. E tem uma explicação para ser no homem, jovem? Não, isso é dado epidemiológico, nem uma explicação assim. Mas não quer dizer que não dê em criança? Nem no velho. Então pode dar na criança, pode dar no velho, entendendo que é uma ocorrência mais incomum. O comum é nessa faixa etária de adulto jovem. Mulheres também? Sim. É só o dado epidemiológico que dá 2 vezes mais em homem do que mulher, mas entendendo que nós temos 300 mil ocorrências nos Estados Unidos, então imagina, né? Tem tanto homem quanto mulher que vai ser exposto a esse problema. Doutor, essa inflamação nesse pequeno órgão que é o apêndice, ela ocorre em quanto tempo? É o processo da vida, ao longo da vida, ou não? É rápido essa inflamação, seja por um resto fecal de fezes ou outras... Ela habitualmente, assim, rotineiramente é um quadro agudo, então até o nome já remete a isso, né? Fala apendicite aguda. Existe a apendicite crônica, que é uma dor recorrente, uma inflamação subclínica recorrente do apêndice, mas isso é a raridade, é a exceção. O comum é apendicite aguda, é um quadro agudo, não acontece no decorrer da vida. É pontualmente naquele momento em que acontece a obstrução e você desenvolve a inflamação do apêndice. Então é super agudo o processo. E o tratamento também deve ser, da mesma maneira, imediato. Porque a não tomada de decisão e o não tratamento implica em consequências danosas. Então, esse apêndice pode diminuir a irrigação dele, necrosar e perfurar. Então, só para a gente ter uma noção em relação ao que é impactante isso, você postergar a procura do serviço médico com uma situação de estar passando por um quadro agudo de apendicite um apendicite simples que você procura rapidamente, mortalidade 0,1%. Quando evolui, essa evolução nós estamos falando em 24, 48 horas com gangrena, que é a isquemia do órgão, a déficit de irrigação do órgão, nós estamos falando de uma mortalidade de 1%. Agora, quando perfura, nós estamos falando de uma mortalidade, então isquemiou, necrosou o apêndice, ele perfurou. Daí, ou seja, vai para outros órgãos. A perfuração para o abdômen. Ali nós estamos falando de uma continuidade do seco, do intestino grosso, né? Nós falamos rompeu o que vai, é o conteúdo do seco, do intestino grosso que vai cair na cavidade abdominal. É uma peritonite bacteriana e isso é grave e a mortalidade chega a 5%. Então nós estamos falando no início do quadro uma mortalidade de 0,1 para evolutivamente, se você não se tratar, uma mortalidade de 5%, super impactante, né? Então, essa procura é importante, que seja feita de pronto, e conhecer a história natural também é importante. Então, é um quadro agudo que habitualmente acontece da seguinte forma, e essa descrição foi feita em 1905 por um cirurgião chamado Murphy. Então, ele diz que começa com uma dor vaga no abdômen, uma dor difusa no abdômen. Então, apesar de você abriu o programa falando uma verdade, é uma dor insuportável, você tem que procurar o serviço de emergência, mas o início dela é um início insidioso, um início que começa lentamente. Começa de forma difusa no abdômen, habitualmente vai começando a se localizar no epigástrio, de 4 a 6 horas migra para o lugar onde é o apêndice. Perto do umbigo? Essa região? O epigástrio. Do início da dor? Na boca do estômago ou perto do umbigo? Do umbigo. Nessa região central do abdômen. E de 4 a 6 horas, daí ele se localiza aonde o apêndice fica. O apêndice fica nessa região inferior direita, chama fossa ilíaca direita, e é ali que se localiza. E uma dor que anda, então? A história natural dele é essa migração. Nem sempre é assim. Medicina não tem a lógica perfeita de uma ciência exata, ela é subjetiva. Mas o habitual é essa dor migratória, que de início insidioso, início lento, começa em todo o abdômen, às vezes periumbilical, às vezes aqui na boca do estômago, mas que vai direcionar para o lugar onde está o apêndice, que é a fossa ilíaca direita. E ali a dor vai se intensificando, como você disse, se torna uma dor que você acaba tendo que necessidade de procurar o serviço de atendimento médico. E evolutivamente você não tratar adequadamente, daí se houver a perfuração, volta a ter uma dor generalizada, mas daí por infecção generalizada do abdômen, sepse abdominal, e dá uma dor severa no abdômen, diferente daquela inicial que foi uma dor lenta e de pequena monta, pequena intensidade. Então essa é a chamada história natural da apendicite aguda. Essa segunda fase mais grave é a tal da apendicite supurada, que falam? A supuração é a ocorrência de secreção purulenta na cavidade, né? Fibrina e secreção purulenta. É uma segunda fase. A terceira fase, a perfuração, que é essa peritonite que cai fezes na cavidade.
né? Então, evolutivamente, é o apêndice inflamado, sem nenhuma coleção periapendicular ao redor do apêndice, não tem líquido, não tem pus. Se você deixar evoluir, vai criar líquido, vai criar pus localmente. Depois isso pode evoluir para todo o abdômen e se houver perfuração, além disso tudo, a peritonite fecal, cai fezes mesmo do conteúdo intestinal no abdômen. Esse rito de evolução é que condiz com aqueles dados que eu dei, de mortalidade inicial 0,1 para 1 para 5%. Né? Então, a presteza em atendimento, a rapidez em chegar na emergência, o cuidado de você pensar que você pode estar passando por esse problema, você que está nos assistindo, e procurar um serviço médico. E aqui nós temos o privilégio de ter uma rede de saúde, mesmo no SUS, super esquematizada para receber isso, com um tratamento super eficaz, um tratamento de ponta, inclusive, na nossa cidade. Lá no hospital de base, nós operamos as apendicectomias por videolaparoscopia, que hoje é uma cirurgia minimamente invasiva, com uma evolução em benefício ao paciente. Né? Então, sobre as técnicas cirúrgicas, quais são, doutor? Estamos nesse nível da laparoscopia? Isso. A técnica convencional é uma técnica aberta, né? Foi assim que começou a se tratar. Existe até um questionamento na literatura sobre a possibilidade de se tratar clinicamente a apendicectomia, né? Só usando antibiótico, tratamento clínico, para tentar ver se essa obstrução que aconteceu na luz do apêndice, ela se mobiliza e todo o quadro possa ser melhorado só com um tratamento clínico. Isso é um tratamento de exceção, isso não é rotina. Isso não é para se fazer de forma inadvertida e fora do ambiente hospitalar e de controle, com exames de imagem, com exames laboratoriais, com exame clínico, acompanhamento do médico. Na pandemia, isso foi mais usado do que habitualmente, porque na pandemia o tratamento cirúrgico em algum momento tinha que ser postergado, então tratou-se na pandemia a apendicite aguda clinicamente. Então essa é uma opção, mas não é a opção gold standard, padrão ouro, a opção mais adequada. A opção mais adequada é a cirúrgica. Tem a cirurgia convencional em que você faz uma incisão no abdômen, nessa região da fossa ilíaca direita. Agora, a mais evoluída é a minimamente invasiva, que pode ser por laparoscopia ou por robótica. Né? Robô a gente não tem na rede pública, mas laparoscopia e com vários benefícios a quem é operado por essa via laparoscópica, laparoscopia são os furinhos que fazem o abdômen. Faz um furinho perto do umbigo, 2 furinhos pequenininhos nas regiões laterais do abdômen e com pinças próprias você faz essa cirurgia laparoscópica. E a cirurgia robótica, que já existe, que já se pode fazer essa cirurgia, mas não em nível de assistência pública de saúde. Mas a laparoscópica, sim, é a rotina no hospital de base. Doutor, falando um pouquinho mais sobre o sintoma, a dor, porque ela confunde com outras dores ginecológicas, com pedra nos rins, pode ocorrer isso, e aí o diagnóstico é difícil. Eu vi relatos que as pessoas falaram que não foram diagnosticadas no primeiro momento, ainda ocorre isso? Sim, o diagnóstico diferencial, especialmente na mulher, ele tem uma gama de diagnósticos diferenciais maior. Porque a mulher tem os órgãos femininos que fazem alguns diagnósticos diferenciais. A dor do meio do ciclo, um diagnóstico diferencial, dor da ovulação, cisto de ovário, inflamação nas trompas, chama salpingite, infecção urinária mesmo é um diagnóstico diferencial, o cálculo renal você citou, tem algumas patologias como uma outra tripinha que às vezes você tem, um outro dedinho de luva que você às vezes tem, que chama de vertículo de Meckel, que algumas pessoas têm no final do intestino fino, isso não é comum, mas algumas pessoas têm esse de vertículo de Meckel. O próprio infartamento ganglionar na região do mesoapêndice, chama linfadenite mesentérica, é um diagnóstico diferencial. Então, tem uma gama de diagnóstico diferencial. Por isso, a importância de não minimizar o sintoma, porque você indo para um serviço de saúde, a chance de você deixar passar despercebido esse diagnóstico é minimizada, diminui demais. A ocorrência acontece porque tem muito diagnóstico diferencial, então pode postergar num primeiro momento de atendimento, achar que não é apendicite, mas a evolução caracteriza muito bem, tanto do ponto de vista clínico, mas também da medicina armada, do diagnóstico armado. O laboratório e a imagem hoje são muito importantes para você compilar o seu diagnóstico. Então, cada vez menos tem se passado por essa situação de postergar diagnóstico ou de fazer um diagnóstico diferencial errôneo em relação à apendicite. A apendicite hoje é uma situação muito bem diagnosticada, por isso a importância, inclusive da nossa conversa de hoje, no esclarecimento populacional, de entendendo que está com esse tipo de problema, procurar o atendimento médico. Rapidamente. Emergencial. Isso. Emergencial. E aí, então, se faz o exame clínico de sangue, de imagens? Sim, habitualmente sim. Né? O homem, como o diagnóstico diferencial no homem é muito mais fácil de ser feito, algumas vezes o homem só no exame físico, na história, no exame físico e com o exame laboratorial simples é feito o diagnóstico de forma muito mais fácil.
Mas hoje, como tem também, a gente tem como lançar mão, especialmente na estrutura que nós temos montada aqui na cidade, na rede pública, na rede privada também, mas nós estamos falando aqui para a população que às vezes está procurando mais a rede pública, a gente tem isso bem estabelecido, tem de ponta nos hospitais que atendem a cidade. Eu trabalho no hospital de base, mas na Santa Casa, que também atende a população como hospital de referência secundária e terciária, são os dois aqui na cidade. Agora nós estamos, não está com porta aberta, mas estamos com outro hospital municipal, que é o Hospital da Zona Norte, o Hospital Municipal da Zona Norte, que também faz cirurgias, não faz apêndice porque não está com porta aberta para emergência, mas tem toda uma estrutura montada que poderia dar esse acesso. Então, está bem estruturada a rede pública para atender e tem bem acessível esses exames de imagem. Então, habitualmente, o exame de imagem já complementa realmente o exame físico e o exame laboratorial. Você fecha o diagnóstico, então também tem isso. Você não indica errado a cirurgia, não posterga o diagnóstico e também não indica a cirurgia sem que seja necessário que ela tenha espaço para ser feita. Doutora, a cirurgia sendo feita no momento certo, antes, né, de um agravamento, a recuperação do paciente também é melhor? Muito melhor, né? Em quanto tempo ele já volta para as atividades? Tá, então pensando nisso que nós estamos falando, laparoscopia, né, se for quadro inicial, como a gente disse aí, procurou rapidinho, não tem abscesso, não tem infecção, não houve perfuração, o habitual, a rotina dessa cirurgia é de 12 a 24 horas de internação, daí ele está em casa. Fazendo por laparoscopia, atividades leves que não denotam peso, ele pode fazer já com uma semana, dirigir trabalhos que não denotem peso. Trabalho de impacto ou que tenha algum... a questão braçal, de peso, de esforço abdominal, daí tem que ficar afastado um mês. Isso também é um ganho, um grande ganho da laparoscopia é isso, porque na cirurgia aberta você dobra mais ou menos isso tudo. Então, uma semana, 10 dias para trabalho leve e dirigir, você coloca 20 dias a um mês para quando você está falando na cirurgia aberta. Um mês para fazer esforço físico na laparoscópica, nós estamos falando em 2 meses na cirurgia aberta. Então, a laparoscopia traz também isso, diminuição do absenteísmo, do afastamento do paciente das atividades habituais dele. Esse é um grande benefício. Diminuição de incidência de hérnia incisional pela laparoscopia, um inventário melhor da cavidade. Quando eu faço cirurgia aberta, eu só consigo olhar a região que eu corto. A laparoscópica, a ótica, a câmera, filma o abdômen inteiro. Então, eu consigo ver se tem alguma coleção abdominal em outras regiões que não aquela que eu estou abordando, limpar essa coleção abdominal. Então, a dor pós-operatória é muito menor. Então, a laparoscopia é um avanço real e significativo em benefício do paciente. Inclusive na recuperação, né, doutor? Sim. Doutor, existe forma de prevenir essa inflamação do apêndice que leva à apendicite? Infelizmente, não. Não existe? Não existe. Então, às vezes esse questionamento é importante. Puxa, mas o que eu fiz, né? Qual foi o meu erro? Eu me alimentei mal? Não, infelizmente isso é uma coisa que não tem controle, não tem prevenção. Na verdade, a prevenção é o atendimento precoce. A prevenção da complicação é o atendimento precoce, é você evitar que isso progrida. É prevenção já falando em direcionamento ao tratamento. A prevenção um passo antes, que é o que você perguntou, o que eu tenho que fazer para eu não ter apendicite? Infelizmente, você não tem controle sobre isso. Eu ouvi assim dizer, alimentos, não comer goiaba, alimentos com sementes, Isso caiu por terra, assim, essa preocupação também existia na diverticulite, que é uma outra inflamação também de saculações intestinais. Essas saculações não são congênitas, o apêndice você nasce com o apêndice. O divertículo intestinal você desenvolve no decorrer da vida. E o divertículo, da mesma forma que o apêndice, pode inflamar. Mesma rotina, né, que o apêndice, mesmo rito fisiopatogênico, né, obstruir a luz do divertículo que vai em direção ao intestino, é o mesmo rito que acontece. E daí tinha essa hipótese, né, de você, olha, se você comer sementes, se você comer castanhas, que tem os resíduozinhos, pode obstruir essa luz do divertículo, ou no caso nós estamos falando da luz do apêndice. Isso caiu por terra. Entende-se que a prevenção no divertículo é um bom funcionamento intestinal, mas no apêndice não existe prevenção, nem alimentar, nem de outra forma. É um fato que pode ocorrer independente das condutas que você tome. Um outro público que pode estar sujeito são as mulheres grávidas, em gestação. Eu acho importante a gente dar esse alerta também, né, doutor? Esse é um público à parte a ser tratado. Então, existem algumas populações que você tem desafios, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Uma população é essa, né, a gestante. O obeso é uma outra população de desafio também, porque a cirurgia aberta no obeso,
Isso é um outro benefício da laparoscopia. Tinha que fazer grandes incisões justamente para você poder ter o acesso até o apêndice de uma maneira mais adequada pelo panículo adiposo, que tecnicamente às vezes dificulta a cirurgia, não é? Então essa é outra população de atenção. E a laparoscopia trouxe esse benefício. A cirurgia no obeso pela laparoscopia é uma cirurgia que tecnicamente ela tem benefício. E a mulher grávida tem dois aspectos que trazem ela como uma população à parte, para um tratamento à parte. Primeiro é o diagnóstico. Então, com o útero, o apêndice ele começa a ser rechaçado fora da posição dele. Então, aquela rotina de como é a dor, onde ela começa, para onde ela vai, que eu te contei, na mulher grávida pode ser totalmente diferente, porque o útero começa a crescer, empurrar o cólon direito seco para uma região mais superior e às vezes a mulher começa a referir dor não na região inferior direita do abdômen, que é a região habitual do apêndice, e às vezes uma região mais alta. Então, isso, primeiro ponto é esse, a dificuldade diagnóstica. Segundo ponto depois você tem que, se realmente você fizer o diagnóstico, você vai ter que operar uma mulher gestante. E dependendo do momento da gravidez, você pode estar com a cirurgia, trazendo um fator de prematuridade para o parto da mulher. Então, esses são os dois pontos de atenção referente à mulher gestante. Doutor, essa inflamação não se resolve com antibióticos ou se resolve também temporariamente? Sim. Então, aquilo que eu te falei, assim, lá, o tratamento cirúrgico aberto ou laparoscópico, mas tem um passo antes, existe a opção do tratamento clínico. Não é a opção habitual, não é a rotina, não é o padrão. Na verdade, a apendicite aguda tem que ser tratado como uma urgência abdominal e tratamento cirúrgico imediato. Essa é a rotina. Mas o exemplo da pandemia que eu trouxe um pouquinho antes da nossa conversa mostrou que existe essa possibilidade, uma resposta em torno de 80% das apendicites ao tratamento clínico. Mas isso é uma exceção, como foi a exceção lá na época da pandemia, em que o acesso à cirurgia foi, em algum momento, dificultado pelo ambiente que nós estávamos vivendo. Então, a apendicite aguda pode sim ter tratamento clínico com antibiótico terapia, mas monitorado, com monitoramento médico, monitoramento por exames laboratoriais e de imagem, porque se você não estiver resolvendo o problema com antibiótico, você tem que intervir rapidamente para evitar aquelas complicações que nós falamos, a necrose e a perfuração. Mas não é a rotina. Então, a resposta é pode, mas não é, não é a rotina. A rotina é tratamento cirúrgico imediato, o mais rápido possível. Doutor, quem já fez a cirurgia, passou por esse problema, retirou o apêndice, isso faz alguma falta? Não, nenhuma falta. Então, como eu disse, ele é um órgão que produz células linfóides, que são células de defesa, mas existem outros órgãos que suplantam essa produção. Então, ele não faz falta se for retirado, a pessoa vai ter uma vida normal, não tem mudança nenhuma em rotina orgânica após a apendicectomia. O que faz falta é falta de saúde, a postergação na retirada durante o quadro clínico instalado. Doutor, então, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor a gente fizesse um resumo das recomendações, então, para que o nosso telespectador possa ficar atento aos sintomas da apendicite. Vamos fazer? Eu acho que isso é fundamental. Então, acho que a mensagem é essa mesmo que tem que ficar, né, Jaqueline? A pessoa entender assim, eu em casa, eu tenho que procurar um serviço médico em que momento? Não é qualquer dor abdominal, mas aquela dor abdominal que começa a progredir em intensidade. E no caso da apendicite, é essa dor que se localiza na região inferior direita do abdômen. E numa escala de 0 a 10, ela começa a atingir notas acima de 6, 7, sendo 0 sem dor, 10 uma dor insuportável, e ela persiste. Associado a esse quadro clínico, muitas vezes, isso vale a pena falar, tem náusea, tem inapetência, você perde a vontade de comer, pode ter vômito, pode ter febre, geralmente febre baixa, em torno de 38, 38,3. Mas essa dor persistente é você não postergar a procura ao serviço de saúde, porque muitas pessoas começam a se automedicar e mascaram a evolução. E você vai procurar o serviço já numa situação, em um momento crítico, em um momento em que realmente o desfecho para você pode ser pior. Então, na persistência desse sintoma, você tem que procurar o serviço médico por diagnóstico. Temos uma estrutura bem montada aqui na cidade, com todos os artifícios necessários, complementares e também de recursos humanos, de médicos, para poder fazer o seu diagnóstico. Então, é fundamental que você se preocupe em procurar se a persistência da dor, região inferior do abdômen, do lado direito, esse é o lugar da dor. Persistente dor ali,
procura o serviço de emergência. Sim. Doutor, eu agradeço muito sua participação aqui no Saúde em Foco, uma conversa muito proveitosa, de um assunto que às vezes é banalizado, né? As pessoas não dão apêndice aí só no momento mesmo mais grave que vão para o socorro. Agradeço muito e fica o convite para novas participações. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com você e eu falo mais uma vez e só reforço a opinião de que esse é um serviço real para a população. Então, te parabenizo por capitanear esse programa. Obrigada, doutor. Bem, nós falamos hoje com o doutor Henrique Gandolfi, que é cirurgião do aparelho digestivo, sobre apendicite. Espero que você tenha gostado deste programa. Se você quiser assistir novamente, a gente está em nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Rio Preto, a playlist Saúde em Foco. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau.